Com certeza é importante ter um pastor, alguém que seja vocacionado por Deus para nos guiar, nos orientar, nos mostrar a verdade da palavra e da sã doutrina. Com certeza precisamos sempre de alguém com autoridade de Deus para estar guiando a grei, o rebanho do Senhor. É importante que esse pastor não seja um ganancioso, uma pessoa que por obrigação está fazendo isso, e ao mesmo tempo consorte da ganância, como diz o próprio apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 2, você vai ver que há uma ordenança categórica para os pastores que realmente estão, às vezes, se aproveitando do rebanho. E é muito fácil olhar o caráter de um pastor. Veja quem é teu pastor. Se uma pessoa honesta, se uma pessoa transparente, se uma pessoa principalmente que se santifica. É muito fácil discernir se o seu pastor ora, jejua, clama. Um pastor não precisa ser aquela pessoa doce e cheio de técnicas psicológicas para poder dirigir o rebanho, mas precisa ser uma pessoa ungida, santificada e que queira de verdade amar a Deus e, logicamente, cuidar do rebanho. Olha o que diz aqui em 1 de Pedro 5, 2 em diante. Apacentai o rebanho de Deus. Então, em primeiro lugar, o rebanho é de Deus. O rebanho não é da igreja fulana, da denominação fulana ou do pastor fulano. Eu não tenho autoridade de falar minhas ovelhas. Não, querido. Nunca eu terei ovelha. As ovelhas são de Deus. Se há algum pastor falando, cadê minhas ovelhas? Cuidado, porque pastor não pode se apossar das ovelhas. Não, Senhor. Meu discípulo é minha ovelha. Não, Senhor. Você as cuida mais. As ovelhas são dele. São dele. E, logicamente, aqui diz, não faça isso por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Aí que está a palavra-chave. Quanta gente hoje, entre aspas, pastoreando com segundas, terceiras e quartas intenções, essa sorte da ganância, se aproveitando, manipulando, extorquindo as ovelhas e fazendo assim com que o evangelho seja aviltado, jogado às traças. Isso é muito triste. Uma pessoa gananciosa que só olha para as ovelhas. Eu sempre vi grandões que lideraram, e às vezes me lideraram, parece que te olham com um cifrão nos olhos, esse cifrão de dinheiro. Em tudo querem tirar vantagem, em tudo querem ganhar. Viajar com ele sai 3 vezes mais caro, porque está viajando com o sumo, o supra-sumo. Estar com ele, até para ir no aniversário dele, você tem que pagar 500, 600. Por quê? Porque são pessoas que têm sorte da ganância. Estou te falando com propriedade, isso é algo maligno. Tem que ser tirado da igreja. Pessoas, como eu falei, Pedrão, eu vou continuar o estudo de Pedro, me acompanha aqui, porque veja o estudo anterior, falo do Pedro, que é pedra, lindo, maravilhoso, estrutural, mas ele vai se gloriando, já queria exortar a Jesus. Vocês viram outro estudo, onde ele quer aparecer, onde ele é chamado para tudo, sempre Pedro, Tiago e João, pronto, ele é o tal, ele acha que nunca vai errar, nunca vai pecar, coitado do Pedrinho, somos tão nada, somos tão miseráveis sem a graça e a virtude do Eterno. E é muito Pedro assim, cheio de nomes. Ultimamente, já isso há mais de ano, uns 2 anos atrás, eu tenho falado para a igreja, para quebrar e mudar o paradigma, eu tenho falado, por favor, quero que me chame de Natanael, me chame irmão Natanael, ou Natanael. E sabe quem aprendeu a tirar esses títulos? Porque, preste atenção, pessoas que estão no ministério, pastores, apóstolos, profetas, querem ser chamados pelo título, adoram ser chamados, eles querem esquecer o nome. E você pode ver que nunca, o próprio Yeshua exigiu isso, nunca. Ainda ali falou, não chame a ninguém de pai, não chame a ninguém de mestre, não chame ninguém de nada por título. Ele ensinou isso. As pessoas querem ser chamadas pelo título e não pelo nome. Eu digo, meu nome vale mais do que meu título. Paulo sempre colocava, Paulo, apóstolo do Senhor, mas eu sou Paulo. Acima de tudo, meu nome vale mais. E muita gente que tem título e o seu nome está tão sujo, em todos os sentidos, está tão sujo que é só a graça e a misericórdia para poder compreender toda essa situação, ou pelo menos olhar essa situação tão terrível que acontece na igreja. Uma vez eu estava com um apóstolo grandão, e eu escutei no telefone quando ele falava,
e a pessoa diz, ô pastor, é o seguinte, ele, pastor não, aqui quem está falando é o apóstolo. Meu Deus, falei, já subiu para a cabeça. Então, lamentavelmente, nós vamos ver muita gente assim, cheia de pompa. Já veja outro vídeo para que haja base bíblica para criticar isso aqui. Isso aqui é uma crítica sadia para que haja remédio, cura na igreja, uma igreja doente, ou principalmente promovida por esse denominacionalismo que eu sempre estou pregando. Mas essa sorte da ganância sempre está confundindo a grey, decepcionando a grey, está fazendo com que muitos saiam do rebanho, porque há muitos aproveitadores. Mas, com certeza, precisamos fazê-lo, como diz aqui, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Você vai ter que ser o exemplo, servo do rebanho, abraçar o rebanho. Meu Deus, isso é algo muito importante. Nesse intuito de mudar um pouco a mente do povo, tirar um pouco essa religiosidade, as crianças foram os primeiros que aprenderam aqui. O rebanho que eu pastoreio que é do Senhor. As crianças foram os primeiros a ter o prazer e a alegria de me chamar de Natanael. Ô, Natanael, e aí, Natanael, tudo bem, Natanael? E alguém fala, que falta de respeito. Não, as crianças são puras. Não adianta me chamar de pastor, de reverendo, de apóstolo. Se importar, você está sendo uma pessoa infiel. Então, sempre coloque essa pauta. Jesus, que é o verdadeiro e sumo pastor, nunca exigiu de ser chamado pelo seu título. E olha, sempre os fariseus chamavam a Yeshua de mestre, ô grande mestre, mestre bom. Por que você me chama de bom? Falou certa feita para um jovem. Ou seja, ele rejeitou esses títulos mestre, eles chamavam de mestre, mas sempre vinham com uma proposta para persegui-lo, para testá-lo com hipocrisia e com maldade no coração, com dolo no coração. Agora, quem realmente necessitava de Yeshua, gritava, Yeshua! Lembra-te de mim, Yeshua, tem misericórdia. Todos os necessitados e pobres chamaram a Yeshua pelo nome. Yeshua, Yeshua, clamaram por Jesus, porque precisavam do nome de Jesus. O lindo que, quando diz Paulo que ele não usurpou ser igual a Deus, mas abdicou dessa glória e foi entregue à morte, morte de cruz, se humilhando até o sumo, até o máximo, diz a palavra do Senhor. Diz que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um título, não diz que lhe deu um título de extra-sumo pastor, embora ele é o sumo pastor. Não diz que lhe deu o título de apóstolo, supra-sumo, não, embora ele é o apóstolo, com certeza, não me confunda, estou falando algo sério aqui. Mas ele deu um nome que é sobre todo nome. Então, o nome de Yeshua está acima de todo nome. Então, é importante que alguém te chame pelo teu nome se você é ministro. Você aguenta que te chame só pelo teu nome? Ou você quer, reverendíssimo, em primeiro lugar, título para que depois falem do teu nome? Se é que você é conhecido pelo teu nome, porque às vezes o teu nome está tão sujo, está tão escondido em tanta coisa maligna que só Jesus. Então, esse é o exemplo que nós devemos seguir, esse símbolo de humildade daqui. Ora, logo, o Supremo Pastor, aí está falando de Yeshua, ele vai se manifestar e recebereis uma imarcessível coroa de glória. Então, há uma recompensa para quem faz as coisas com santidade. O que me chama a atenção em tudo isso é que o próprio Pedro, já que estamos falando de Pedro, estou tentando continuar essa mensagem que comecei já no outro estudo, ele é pastoreado, ele é mudado para o nome de Pedro, ele se exalta, o Senhor o repreende, e ainda depois é avisado, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não se acha não que você vai me negar 3 vezes. E ainda Satanás me pediu para te chacoalhar, como se bate no trigo. Mas clamei por você, orei por você. E aí Pedrão fala, eu, mestre, eu te negar? Não, por favor, o senhor está falando de outro, mas menos do Pedrão aqui. Pronto. Mas quando Jesus é preso e tentam pegar os discípulos, todos fogem. O que acontece? Descobre que Pedro realmente estava por aí e o apontam 3 vezes e das 3 vezes o nega. E aí acabou Pedro, meu irmão, ele se desmancha. O Pedrão fortão, cheio de credenciais, de carteirinhas, de botões, de estruturações, cai por terra, porque isso não sustenta ninguém.
título não sustenta ninguém, estruturas denominacionais não sustentam ninguém, dogmas eclesiásticos não sustentam ninguém, mas o que te sustenta é a glória da sua palavra, da sua sã doutrina, é a essência do poder glorioso, da glória do eterno em nossas vidas por infinita misericórdia. E podemos louvar a Deus por isso, isso é algo maravilhoso, que possamos ser esses homens de Deus que fazem a obra. É lógico, eu sei que é lindo ter um pastor, confiar como eu sei, posso ser pastor com certeza, com cheio de falhas e dificuldades, porque eu não sou o pastorzinho de mel e de algodão doce que esperam por aí, não sou. Eu sou cheio de dificuldades e de lutas como qualquer pessoa, mas uma coisa nunca vai me apontar, né? Uma desestruturação no caráter e ao mesmo tempo pecado, principalmente o pecado de tentar se vangloriar e aproveitar-se da grei do Senhor. E pecados malignos, hediondos, que às vezes são ocultos, a pessoa está lá com uma fachada de santidade. Não, Senhor, isso não pode ser, não pode ser. Então precisamos ter um pastor de bênção. Se você tem um pastor que você ama e você vê essa transparência, ame-o, será com ele, aceite o pastoreio, por favor, não generalize, por favor, não generalize. Ainda há homens santos de Deus, por favor. Tem muita cambada dos infernos no meio, com certeza, mas com certeza Deus nos dará direção pelo poder do Espírito Santo. Quando Yeshua ressuscita, e Pedrão já está todo desviado, pescando, fazendo essa labuta da vida de pescador, está peladão, pescando, e Yeshua o chama para comer ali de manhã. Primeiro pede peixe, mas depois já está com o café da manhã pronto, o de jejum, na verdade. O desse jejum, vão comer de manhã, logo de manhã. O que acontece? Ali começa a restauração da vida de Pedro e do ministério de Pedro. Isso aqui é crucial. Eles estão comendo ao redor. E Jesus ali em João 21, a partir do versículo 15, leia lá, começa uma restauração e aí começam as perguntas. Yeshua faz 3 perguntas. Eu vou continuar esse estudo, não vai dar para falar tudo hoje. 3 perguntas cruciais para Pedro. E eu tenho algumas coisas que eu preciso tratar nessas 3 perguntas, que são coisas que nós olhamos por cima e às vezes não percebemos. Por que 3 vezes? Todo mundo fala, é porque ele negou 3 vezes e precisava ser restaurado 3 vezes. Concordo, maravilha, muito bom. Mas há muito mais do que isso. Tá bom? Há uma maneira como ele se expressa. Primeiro, na questão do próprio, ele não chama ele de Pedro. Agora não chama ele de Pedro, chama ele de Shimon Bar Yoná. Ou Shimeon Ben Yoná, que seria filho de Yoná, pomba. O Jonas, que significa pomba. Ou seja, Jesus está falando, Pedrão, eu não quero que você seja aquele Pedrão que você estava trabalhando, fazendo e se achando, mas eu quero te chamar agora de Shimon, porque Shimon é aquele que ouve, volta a ouvir, volta a escutar. Você ficou muito grandão, eu quero que você volte a ouvir a minha voz. Quanta gente precisa, e quantas vezes nós precisamos ouvir novamente a voz do Senhor. Isso já até falei, mas o que eu quero tratar principalmente agora é que ele usa 2 verbos, porque ele pergunta e depois o Pedro responde, e há um mistério em tudo isso, e o próprio Yeshua fala e usa 2 verbos. Primeiro fala pastorear e apacentar. Pastorear e apacentar parecem coisas iguais, mas ele usa termos diferentes. Como também ele fala cordeiro e ovelha. Você fala assim, ele fala apacenta meus cordeiros e depois fala pastoreia minhas ovelhas. Ele usa 2 termos, cordeiros e ovelhas. E também usa 2 verbos, é o verbo pastorear e apacentar. Quero me dedicar principalmente, depois tratamos a questão de cordeiro e ovelha. Por que 3 vezes? E a pergunta de por que o ama, 3 vezes perguntar que o ama. Mas vamos lá. Primeiro, pastorear. Pastorear, porque ele faz a diferença de pastorear e apacentar, já que estamos falando de pastores aqui. Está aqui, em primeiro lugar, em hebraico, lirot, da palavra raá, roé em hebraico, roé, pastor, roi, meu pastor, tudo que tem i no final, roi,
né? Ravi, Rav é mestre, Ravi, meu mestre. Quando fala Roi, é meu pastor. Adonai Roi lo echzar, bino deixei arbista, no Salmo 23 em hebraico. Agora, lirot, está aqui o verbo ra'a, o roé, roi, as várias expressões de um pastor que está presente ao ponto de ser o meu pastor. Lirot, pastorear, porque aqui se refere a pasto. Isso aqui é pasto, gente. Pastorear sempre está ligado a pasto. Levar ao pasto. Em grego, originalmente está bosco, bosque, ou bosque seria levar ao alimento. Então, quando se refere a pasto, se refere à alimentação. A alimentação da ovelha. Mas por que usa o termo também cordeiro? Porque o cordeiro é quando é bebezinho. É bebezinho, mama ainda, um cordeirinho. Cordeirinho. Toda ovelha e carneiro já é adulto. Os carneiros são os machos, os cordeiros machos adultos. E os cordeiros fêmeas, as cordeirinhas, se tornam ovelhas. Todos são ovelhas, mas tem essa diferença. Só que tem o cordeiro. Porque tem hora que o cordeirinho ele mama, mas chega uma hora que ele tem que sair do mamar, ele tem que fazer o quê? Ser levado ao pasto. Raá, ser levado a comer graminha. Então essa é a primeira missão que o pastor tem, é tirar um pouco a ovelha, entre aspas, da fralda e levá-lo já à praticidade de se autossustentar ali, comendo e recebendo. Não vou dizer autossustentar, mas ter a habilidade, essa autonomia para ir ao pasto, ser guiado ao pasto, aceitar ser guiado. O sustento, logicamente, vem do Senhor, mas aí ela vai estar tendo essa disponibilidade para obedecer ao pastor, para levá-la ao pasto, para comer pasto. Eu não posso ficar só no leitinho a vida inteira, mas preciso ter pasto para ser nutrido. Essa é a palavra me nutre, a palavra me fortalece. Esse pasto é levar ao pasto. Então, como pastor, preciso dar pasto para o povo. Às vezes eu estou pregando aqui onde eu pastoreio, então o silêncio, e normalmente sempre é a glória a Deus, porque nós gostamos da efusão, amamos a efusão do Espírito Santo. Mas às vezes tem um silêncio e eu estou explicando, às vezes coisas pesadas, duras. E às vezes minha alma tenta compreender o porquê o silêncio, e eu digo, não estão recebendo. E o Espírito me diz, não, eles estão recebendo. Só que a espada entrou tão dura no coração que está cortando, está tirando o mal, e a pessoa não tem nem coragem de falar, glória a Deus, isso acontece. Porque a palavra vai nos levar à reflexão, à autorreflexão, vai nos levar, como falei, ao redarguir quando somos tratados para podermos entender o desígnio do Senhor. E aí a ovelha tem que estar disposta para isso. Repito, não é um pastor que abusa das ovelhas, arranca o dinheiro das ovelhas, com sua autonomia, sua autoridade, pisa nas ovelhas, é ovacionado, demanda honras. Cuidado com esse tipo de pastor. Agora o pastor ele tem que se confundir no meio das ovelhas, e ser chamado pelo nome, por que não? Onde está na Bíblia que nós devemos chamar pelo título as pessoas? Paulo sempre foi Paulo, e Paulo quando fala de Pedro, fala Pedro, e quando fala de Priscila, fala de Áquila, fala de Timóteo, fala de tantos nomes aí. Leia o último capítulo de Romanos, tantos nomes esquisitos, mas só fala nomes. Ele não fala fulano, ciclano, que é isso, que é aquilo, que é outro, não. Nomes importantes. E aí o pastorear se torna algo glorioso porque alguém está te dando, ou criando em você a cultura gloriosa de você se nutrir da palavra. Deixa um comentário, você ama a palavra, você ama a doutrina, você ama ser tratado pela palavra e comer pasto, pastoreado, principalmente pelo sumo pastor, e lógico, homens santos. Há tanta coisa gloriosa que precisamos aprender. Se você quer estudar com a gente, não tenha medo em te convidar para estudar universidadedoreino.com, na descrição do vídeo. Acesse lá, você vai ter riquezas preciosas. Só que depois, além de pastorear, Yeshua ali no capítulo 21, quando está falando com Pedro, ele fala também do verbo apacentar. Apacentar. Muita gente fala assim, apaucentar. Não é apaucentar, não, é apacentar. E apacentar para nós
pode dar a ideia de levar a ovelha para um lugar de paz. Sim, isso é verdade. Isso é verdade, levar um lugar de paz. Porém, para que a ovelha tenha paz, entre aspas, são dois verbos que são usados aqui. Está em grego e está aqui dois verbos que são... Pesquisei a palavra apacentar em vários textos sagrados no hebraico. E está a palavra azaf. Azaf, que é reunir as ovelhas. Você sabe quando está todo mundo espalhado e arrebanhar as ovelhas, arrebanhá-las, apacentá-las, quando você as reúne, venham aqui, quero vocês aqui, cuidado, tem lobos por aqui, há perigos, há desfiladeiros, há abismos que vocês podem cair, há espinheiros, enfim, venham, serão comigo, é juntá-las, apacentar, azaf, essa palavra aqui, azaf, alef, samik e fei sofit, azaf. Isso é algo maravilhoso nessa reunião, nessa proposta de crer que o pastor está sempre cuidando das ovelhas e arrebanhando as ovelhas, trazendo-as para perto. Isso é algo importantíssimo. E lógico, um pastor terá também a autoridade também dessa palavra, chamar, né, de corrigir as ovelhas e tratá-las, né, e guiá-las com vara. Isso é algo importantíssimo, guiar uma pessoa para que ela realmente seja corrigida e seja doutrinada. Agora, eu não posso ficar com raiva de quem me fala a verdade. Eu não posso. E muita gente, lógico, vai ficar com raiva daquilo que é a obrigação de mostrar. Porque eu não posso dar algodão doce ou docinho com mel para as pessoas e elas vão continuar na mesma vida e indo para a condenação eterna. Eu não posso. Eu preciso mostrar a verdade. Lógico, com graça, com amor, com virtude de Deus, com unção, com sabedoria, mostrando a verdade. E a pessoa terá que receber isso como autoridade do Eterno. Lógico, não extorquindo, como falei, porém com sabedoria. Então, gente, isso é muito importante. Esse reunir, quando você ajunta, né, o rebanho, azaf. Tem outra palavra aqui que é chamar, e aí se refere a quando você está guardando e protegendo. Chamar, guardar, também é usado pelos pastores. Chamar, proteger, arrebanhar, no sentido de proteção, no sentido de estar guardando as ovelhas por uma ameaça. Então essas duas palavras se referem a apacentar, torná-las ovelhas sadias, que serão em paz, em bênção, longe de lobos, de espinheiros, de abismos, de salteadores, e ali nós vamos apacentá-las, guardá-las, cuidá-las. Tá? Poimaino em grego, e essas duas palavras, azaf, chamar em hebraico, lirot, de raá, pasto, roé, pastor, roi, meu pastor, e bosco, pasto, alimento, bosque também, pastagens. Isso é maravilhoso. Então, o próprio Yeshua, para concluir, está falando para Pedro: Pedro, eu te cuidei, eu te pastoreei, eu vi como você foi o Shimon, que ouve, agora se tornou Petros, que uma pedra, se convenceu, se achou que nunca iria me negar, me negou 3 vezes. E agora eu estou te dando uma incumbência. Qual é essa incumbência? Agora você vai pastorear. Ao ponto de Pedro está falando aqui, em 1 de Pedro 5,2, ele diz: apacentai o rebanho do Senhor. Eu sei, porque ele me ensinou, eu sei como fazê-lo. E com certeza ele reconheceu seus erros, suas falhas. Eu vou continuar esse estudo, quero que você deixe um comentário, se é válido, porque eu vou falar, sabe do que? O próximo passo, na questão do por que perguntar tu me amas e por que pergunta 3 vezes, tá bom? Deixe um comentário. Se você deixar um comentário, se você quer que eu continue esse estudo sobre Pedro, para finalizarmos com a questão do amor, do tu me amas. Porque há muita gente que diz que ama a Deus, mas vamos ver à luz daquilo que o próprio Yeshua falou com Pedro ali, tá bom? Isso é algo muito importante. Deus te abençoe, um abraço e tomara que você cresça com esse estudo.